Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Rafael Domiciano. Hoje aqui no canal quero estar colocando uma pregação do irmão Ezeu Paim. Ele fala sobre a marca da besta, o governo do anticristo e Apocalipse. É uma pregação de muito fácil entendimento e eu sugiro que todos ouçam até o fim. E no próximo vídeo aqui do canal, eu, Rafael, quero estar fazendo uma análise sobre essa data, 14 de maio de 2020, que pode sim trazer o arrebatamento, pode acontecer até antes, só que é uma data muito profética que coincide com outras datas e até a parábola da figueira. Então no próximo vídeo eu vou estar comentando sobre essa data, tá certo? Deus abençoe a todos e fique agora com a pregação do irmão Ezeu Paim. Graça e paz. Queridos irmãos, nesta manhã eu venho até você falar de um assunto importante que diz respeito à marca da besta. Na minha opinião, eu creio que a marca da besta já está no mundo. Talvez você se pergunte, pode até ser, mas a marca da besta é obrigatória? A marca da besta ainda não é obrigatória, mas ela já está no mundo. Existe já um controle da população pela sociedade, na sociedade, pela ordem mundial. Então, a marca da besta, quando ela se tornar obrigatória, eu creio que a igreja, neste momento, já não estará mais na terra. Se você for pensar, todo brasileiro, até mesmo aqueles que são nascidos com pouco tempo de vida, já possui o CPF. E se você puxar o CPF de qualquer pessoa, você consegue descobrir muita coisa dele. E no Brasil já foi aprovado um decreto chamado DNI, que vai ser um banco de dados para inserir ali todos os dados da população brasileira. E isto vai ser controlado pelo governo. Tá certo que aparentemente não é obrigatório. Mas se você for pensar na biometria, que houve até uma campanha para que o título eleitoral fosse renovado, você vai ver que houve um tipo de coação. Eu conversei com um jovem evangélico que não queria fazer a biometria, mas depois ele viu as penas e consequências que ele teria que enfrentar. Então, no último dia, ele decidiu fazer a biometria. Ele não conseguia arrumar um emprego novo, não conseguiria tirar um passaporte e até mesmo ingressar em uma faculdade e fazer até outros documentos. Então, esta biometria, houve um tipo de coação já para que ela fosse feita. E eu creio que 90% das pessoas fizeram esse cadastramento. E os que não fizeram, eu creio que o cartório eleitoral e a justiça eleitoral ainda vai abrir uma exceção para que este cadastro ele fique completo. Então, se você pensar desta forma, você vai ver que já há um controle para que as pessoas coloquem a marca da besta. Este controle que existe hoje é um controle feito pelo governo, mas que ainda não está inserido no corpo humano. E eu creio, quando isto for obrigatório, que o ser humano tiver que inserir um chip ou uma tatuagem, não é? Com um chip inserido,
na mão direita ou na testa, porque já existe até a biometria, já existe o reconhecimento facial. Eu creio que quando se tornar obrigatório é porque o anticristo já estará no poder e ele vai usar esta tecnologia para fazer este controle de toda a humanidade. Quando você olha ali em Apocalipse 13, você consegue ver que tem uma besta que saiu do mar. O mar, na palavra de Deus, ela significa povos, não é? E esta besta, ela tem 7 cabeças. E esta besta, ela é o anticristo. Então, tem pessoas que dizem que o Papa é o anticristo. O Papa não é o anticristo, porque o anticristo será um governo. E este governo, ele vai ter que receber autoridade de 10 reis, para que ele entre no poder. Quando você olha também ali em Apocalipse 13, 11, você vê que existe uma outra besta que surge da terra. E esta besta, ela tem 2 chifres e fala, e parece um cordeiro, mas fala como dragão. Esta besta é o falso profeta. Ele não faz milagre hoje, mas ele vai fazer quando ele estiver na presença da primeira besta. Porque Satanás vai dar todo o poder para a besta que surge do mar, o seu trono e toda a autoridade. E em Apocalipse 13, 11, fala que esta segunda besta, ela tem todo o poder, mas só vai exercer este poder quando ela estiver na presença da primeira besta. Interessante que nós, olhando para esta pequena exposição, a gente vê que para isso vai ter que se formar um governo. Um governo, e as nações também terão que aceitar este domínio. Não se esquecendo que a Igreja de Jesus, os salvos, não pertence ao governo do mundo. Nós somos peregrinos nesta terra. O nosso governo é espiritual e o cabeça do nosso governo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular, como diz em Atos 4, no versículo 11, quando Pedro fez o discurso, não é? Que os construtores rejeitaram. Quais são os construtores? Os construtores são os próprios israelitas, os próprios judeus. Eles não aceitaram a salvação que Deus enviou por intermédio do seu Filho. É por isso, irmãos, que eu creio que Deus permitiu que o nome de Jesus fosse mudado. O judeu até hoje, ele não aceita o Messias, não aceita Jesus Cristo, não aceita a esperança que nós temos de salvação. E eles não reconhecem o nome Jesus Cristo. Mas se você for olhar para trás, você verá quantos e quantos mortos foram ressuscitados. Testemunhos e mais testemunhos. Quantas e quantas pessoas foram salvas e saíram até do mundo do crime, saíram até do lamaçal do pecado e começaram a viver uma vida de santidade. Quantas pessoas já recebeu libertação, milagres, salvação? Então nós não podemos de forma alguma negar o nome de Jesus. Quando você olha ainda para a palavra do Senhor, você percebe que muitas pessoas ensinam
que em Apocalipse 6, que o cavalo branco que aparece ali no segundo versículo é Jesus. Mas este cavalo branco que aparece no segundo versículo de Apocalipse 6, com o cavaleiro montado nele, não é Jesus. Porque Jesus, ele usará uma espada, que é a palavra afiada que sai da sua boca. E este cavaleiro do Apocalipse 6, ele usa um arco e ainda sem flechas, apenas o arco, significando que as flechas são os ataques demoníacos, os poderes dos espíritos imundos e dos demônios, a potestade, os dardos inflamados. Dardo é o mesmo que flecha. Mas eu quero que você olhe, continue olhando comigo na palavra do Senhor. O nosso Jesus é o de Apocalipse, 19. Em Apocalipse 19, a palavra vai falar do nosso Jesus. E o nosso Jesus, como está descrito aqui, vi o céu aberto, Apocalipse 19, versículo 11. E eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, abre aspas, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por você e por mim, fecha aspas. E o seu nome se chama o Verbo de Deus, abre aspas, a palavra de Deus, fecha aspas. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma afiada espada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Pai, Deus Todo-Poderoso. Então nosso Jesus, ele não é este primeiro cavaleiro que eu citei. É por isso que você e eu, nós precisamos dar ouvido, em primeiro lugar, ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. O Filho de Deus, ele não se deixa enganar, ele não é enganado. E ele se desvia do caminho mau. Ele procura estar na presença de Deus. Ele procura fazer a vontade do Pai. E é desta forma, fazendo a vontade do Pai, que você, que eu, alcançaremos a bênção da salvação. Vamos estar incluídos nas primícias, nos salvos que serão arrebatados. Então olhe com carinho, não deixe Satanás te enganar, porque não podemos ter uma vida dupla, um pé na igreja e um pé no mundo. Temos que ser fiel à palavra do Senhor. Neste momento, eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém.